Salve, internautas! Bem-vindos a mais um podcast do Ibra, o nosso Ibra Talks. Este podcast está sendo gravado, vocês não têm como participar diretamente, mas tem como participar de outras maneiras. Por exemplo, vocês podem dar um like, né? Então não esquece do peteleco lá no positivo. Vocês podem se inscrever, devem se inscrever, né? E ativar o sininho. Quando ativar o sininho, coloca lá todas as notificações para receber todos os nossos vídeos. Isso ajuda muito o nosso canal. E compartilhar o vídeo, certo? Então, vocês sabem que a gente sempre traz convidados que têm muito conteúdo importante, que têm história de vida interessante e que também traz curiosidades para nós, né? E hoje, quem que está aqui? O Luiz Fernando Pereira, né? Tudo bom, Luiz? Tudo bem, Sidney, Israel, como vai? Olá, todo mundo. Bacana. Prazer estar aqui. Bacana a tua presença aqui. O Misael está comigo hoje, Misael Fará, mais uma vez aqui para bater um papo legal com o Luiz Fernando. E a gente vai conversar bastante coisa aqui, mas antes disso, eu vou falar sobre o nosso patrocinador, quem tem ajudado aqui o nosso podcast bastante, né? É a Editora Vilese. A Editora Vilese, ela tem diversos livros, livros científicos, livros de ficção, livros de autoajuda. Então, de autoajuda, por exemplo, tem o Desperte Sua Consciência, da Desirê Noronha, livro... Esse daqui também científico, né? Os animais e as constelações familiares, que é muito interessante, é um amigo meu, né? O Marcos Fernandes. Livros de ficção, tem nossos livros, né? Por exemplo, eu sou escritor destes 2 livros. E tem um livro científico, que é o livro do Ibra, que foi editado pela Editora Vilese, o Reabilitação Animal. O Luiz Fernando é escritor, né? Tô aí nessa tarefa de então escolher palavras e escrever. Eu suponho que você gosta de ler, certo? Bastante. Então a Editora Vilese vai te presentear com o meu livro, o livro A Sombra da Alma. Bacana, já foi muito bem indicado. Bacana. Muito curioso para conhecer. Legal, muito depois obrigado. Dá um feedback pra gente. Opa, sem dúvida. Bacana. Então, Luiz, a gente até chegou a conversar um pouquinho antes, né? Você é professor, né? É formado em jornalismo, fez pós-graduação em... Comunicação e semiótica. E semiótica, né? Isso. E é professor numa faculdade, né? Isso. E escritor. Isso, exatamente. Nas horas vagas. Nas horas, que nem eu. Nas horas vagas que nunca existem, né? A gente faz as horas vagas. Cada vez mais escassas essas horas vagas, né? Não é fácil encontrar, mas a gente vai tentando. Arruma um tempinho. Vai arrumando. Na madrugada. É bem isso. Quantas vezes... Eu não sei você, mas eu, por exemplo, eu estou escrevendo, às vezes eu tenho que acordar às 6 da manhã, né? 5, às vezes 5, às vezes 6. Eu estou escrevendo, eu olho no relógio 3 da manhã. Sim. E eu achando que é meia-noite. Era isso também com você? Isso acontece várias vezes. E daí no dia seguinte fica um pouco difícil, às vezes, né? De acordar com o mesmo ânimo, né? A gente faz um esforço. É difícil. O que eu tenho tentado para não escrever só à noite e de madrugada é andar sempre com um caderno, né? Para onde eu vou, inclusive por... Legal. Eu nem tinha pensado em falar nisso, né? Mas eu tenho sempre um caderno flexível, né? Pequeno, que dá até para pôr no bolso, se você dobrar bem. Então, se eu estou indo no metrô, se eu estou indo num café, se eu estou indo num bar, se eu estou indo trabalhar, uma reunião, estou indo para a faculdade dar aula, eu estou sempre com ele, né? Aí, se eu penso alguma coisa, se ocorre alguma coisa, 10, 15 minutos eu fico ali. Você escreve à mão e depois que você vai escrever lá no computador? Muitas vezes. Porque daí, o que acontece, né? Você sabe, a gente tem a parte do rascunho, né? Sim. Que você não está pensando na versão final. Você está pensando em colocar uma primeira mão de tinta na escrita, né? É uma primeira versão. Então, muitas vezes a primeira versão está escrita aqui no caderno. Entendi. Né? E aí, quando eu passo para o computador, eu já vou fazendo modificações e aí já sai algo um pouco melhor ou um pouco mais trabalhado do que eu fiz aqui a primeira versão. É menos louco que eu. Olha, cuidado, hein? Porque todo escritor não bate muito bem, né? Não tem como, né? Você é menos louco, porque eu já não faço assim. Eu penso na história toda, normalmente vem muito rápido. Esse livro, O Sombra da Alma, ele veio em mais ou menos 10 minutos na minha cabeça enquanto eu estava caminhando. Eu estava caminhando, aí eu estava escutando uma música,
Eu vou contar a história, ninguém sabe essa história ainda, como que ele chegou, né? Aproveitar que você está aqui, vou contar essa história. Eu estava caminhando, aí estava escutando uma música, eu não falo que cantora, é uma cantora muito bonita, e eu pensei, nossa, deve ter um monte de gente apaixonado por essa mulher. Mas como que alguém é apaixonado por alguém que você nunca conversou, nunca viu, nunca tocou, só ser... Aí veio a história do livro na cabeça. Quando eu terminei de caminhar, 10 minutos, eu já estava no final da caminhada, eu tinha até o nome da Letícia Lira e do David, que fazem parte do livro. Tá bom. E aí eu vou direto para o computador. E aí depois que eu faço a segunda parte, que é reler e modificar, que nem que você falou, né? Sim. Mas... E a primeira, antes de fazer isso, você faz uma primeira versão inteira? Ou você eu faço a primeira versão, eu tenho inteiro. tudo na cabeça. Bacana. Eu tenho, como esse daqui, por exemplo, eu estava fazendo mestrado em Botucatu, os 7 Mundos, né? E daqui até Botucatu, viajando de carro, veio inteirinho na minha cabeça. Depois eu fui escrevendo como se fosse um filme que eu tinha assistido. Sim. Eu vejo os personagens. E por isso que eu falo que eu sou mais louco que você. Sim. Você faz do jeito certo. Não sei. Eu acho que é o jeito mais certo, né? Mas é um jeito perigoso. Você sabe que uma das coisas que eu mais tenho medo é esquecer esse caderno em algum lugar e alguém pegar esse caderno para ler. E ainda mais se for alguém que me conhece. Não que tenha alguma coisa muito grave, mas a pessoa fica sabendo coisas suas íntimas. Sim, né? Mas o que eu tenho medo não é nem isso, é roubo de livro. Também tem isso. Roubo. Então, assim, eu escrevo no computador, eu guardo na nuvem, não deixo no computador. Tá. Eu guardo numa nuvem específica que só eu sei a senha. Tá. E quando se acontece alguma coisa com o computador, essa nuvem nem fica lá no meu computador, assim, nem tem ícone, né? Certo. Eu acesso via internet mesmo, via browser, né, navegador. E assim que eu termino, eu já entro na Câmara Brasileira do Livro e já mando ele, assim que eu faço a primeira versão, já mando ele lá e registro. Bacana. Porque o medo que eu tenho de roubarem, porque tem muito roubo. Tem mesmo? Tem. E o que o pessoal faz, por exemplo, aí ele pega, que nem eu escrevi os 7 Mundos, vai. Aí ele pega os 7 Mundos, ele vê, ele registra, e espera eu publicar, começar a vender bastante, ele fala, não, mas esse livro era meu. E aí você tem que pagar tudo. Você tem que pagar tudo para... Então, eles fazem muito isso. É que no Brasil não vende muito livro, então não tem muito... né? Infelizmente, né? As acusações de plágio não são muito lucrativas. Não são muito lucrativas, né? Mas que tipo de livro que você escreve? Olha, eu sempre gostei de contar história. Né? Contar história mesmo, a narrativa, né? Eu gosto da narrativa, eu gosto de partir de um lugar para chegar em outro, passando por acontecimentos. Sim. Né? Então, isso eu faço desde que eu era moleque, né? Desde as coisas mais simples, eu sempre gostei de escrever sobre essas coisas, né? Então, eu gosto de contar essas histórias. E eu gosto de tentar contar essas histórias de um jeito diferente, né? Tentando quebrar um pouco aquela narrativa mais tradicional, muitas vezes, né? Então, às vezes eu escrevo uma primeira narrativa mais tradicional e tal, e depois eu vou ali tentando mexer um pouco no tempo, né? Adianto uma cena, como se fosse a memória de um personagem. Tento bagunçar um pouquinho o texto. Entendi. Né? Para fazer o leitor ficar ali numa zona não tão confortável. Né? Então eu gosto de brincar um pouco com isso. Mas eu gosto de contar, assim, acho que os assuntos são muito variados, né? Eu uso muito material que eu ouvi de familiares, gente mais velha. Eu gosto daquelas histórias que vó conta, de interior, que vô conta. Depois eu mexo essas histórias e no final elas são até pouco parecidas com o que eu ouvi. Mas a base nasceu de alguma história que eu ouvi, né? Aquelas histórias místicas, de assombração, aqueles amores impossíveis de cidade pequena, aquelas tragédias que acontecem que ninguém entende. Né? Então eu gosto dessas histórias que eu ouvi desde criança, de gente que nem às vezes é de São Paulo e que conta umas histórias assim misteriosas, né? Todo mundo deve ter ouvido já na família. E aí aquilo fica na cabeça e você fala, pô, será que eu posso tentar contar isso, adaptar isso para falar de alguma coisa, né? E aí eu vou trabalhando esse material para tentar chegar em algum lugar. Você usa essas histórias, assim, você chega a contar ela na íntegra mesmo? Ou em algum momento você fala assim, não, aqui eu poderia dar um ar, assim, um pouco mais fantasiado? Sim, eu vou dar um exemplo. Nesse livro aqui, que é o meu livro de contos, né? O Fronteira, ele... Mostra pra câmera vou mostrar aqui.
Fronteira, um livro de contos, editora Chiado, depois a gente pode falar mais dele, mas eu queria dar esse exemplo. Tem um texto aqui que é sobre um homem que tem um cinema no interior. É o primeiro cinema da cidade, né? E ele tem. Os filmes chegam de trem, né? Olha! Chega lá o rolo de filme de trem. E esse rolo não vem de São Paulo, porque ele vai... Eu fui pesquisar um pouco, né? Ele vai rodando o interior, né? Ele ia rodando o interior. Então, você recebia um filme que estava, sei lá, em Botucatu, que nem você falou. Aí ele ia para Franca, porque tinha lá a linha de trem. E ele ia passando nessa cidade e depois chegava na dele. Isso. Porque... E você tava com o filme. Aí devolvia o rolo que você tinha. Esse rolo ia para outro lugar. E, no caso, eu vi uma história que era minha mãe, junto com outros primos, que iam buscar os rolos de filme no trem, quando chegava, para levar para o cinema. Sim. Então, tem muito filme sobre essa temática do cinema antigo, muito antigo. O Cinema Paradiso, por exemplo, é um filme, né? Que mostra esse universo, né? Do cinema inicial, do interior, como era projetado e tal. Então, eu pego essa história desse tio-avô, no caso, que tinha esse cinema na cidade. E ele era um visionário, né? Porque naquela época ter um cinema numa cidade, a gente tá falando da década de 40, 50. Então, foi o primeiro cinema numa cidade muito pequena. Época que o Zorro era um seriado que passava nos cinemas. Isso. Né? Meu pai assistia. Isso. Minha mãe assistia Flash Gordon. Flash Gordon também ele Flash assistia. Gordon, então, interessante. Era um seriado. Você ia todo domingo, sei lá, no cinema, tinha o próximo capítulo. Isso. Igual legal. Hoje o que a gente assiste na Netflix era no cinema. Que a gente passava antes do filme principal, normalmente. Exatamente. Um pequeno episódio. Isso, né? Então eles assistiam com os primos, imagina, um monte de criança assistindo da sala de projeção. Ia na sala de projeção. Ia na sala de projeção, assistir, porque não podia pegar o lugar do cinema. Sim. E eles ali viviam no cinema, limpavam o cinema e tal. Então tinha essa história. Mas eu queria contar... mas essa história para mim era importante, mas eu queria contar um outro aspecto dessa história também, né? Que aí era um aspecto que tinha a ver com o quê? Com esse universo dessa cidade, né? Essa cidade tão distante da capital, num tempo tão diferente, né? Porque a gente sabe que tem lugares no Brasil que estão, talvez, no século XXI internacional, né? Sei lá, São Paulo, Rio de Janeiro, Tem muita diferença, né, entre as cidades, né? Estão no mesmo período, mas com diferenças muito gritantes. Exato. Então, tem tempos diferentes, né? Tem cidades no Brasil que estão em outros tempos. Né? Não necessariamente piores, viu? Às vezes até alguns tempos melhores. Depende. Então, eu queria falar um pouco sobre essa diferença desse tempo nessa cidade, né? Esse universo tão familiar, né? Onde todo mundo se conhece, mas ao mesmo tempo vindo essa coisa extremamente tecnológica, que é o trem, que é o filme, que é o Flash Gordon sobre o futuro, né? Mas num lugar ingênuo, né? Assim, que até então não sabia, inocente, que até então não sabia que existia esse tipo de... Onde, assim, quando eu falo ingênuo, é que é um tempo diferente, né? Um tempo diferente. A gente não pensa, às vezes, que se uma pessoa do passado visse o futuro... Seria como se fosse um personagem ingênuo, né? Falar, nossa, isso aqui existe, né? Não sei. Então, um pouco isso, né? Então, eu fui tratar desse tema nessa história, mas partindo dessa memória que eu sabia, né? Minha mãe conta, minha avó contava e tal. E aí, trabalhei um pouco nisso para dar essa cara para a história. É bem legal isso daí, né? Bem bacana trabalhar assim. E... uma curiosidade, assim, porque o pessoal pergunta muito para você como é que faz para escrever livro. Bastante. Tanto que eu dou oficina literária. Então, isso que eu ia perguntar. Eu escutei você falando alguma coisa que você faz oficina literária. Fala pra gente o que é essa oficina, como é que é. Legal, Sidney. É assim, depois que eu publiquei esse livro de contos, e eu fiz oficinas literárias mais ou menos ali por 2010, com um escritor fantástico aqui, um agitador cultural de São Paulo, incrível, que é o Marcelino Freire. Sei. Ele é pernambucano, né? E ele está aqui há muito tempo. Ele tem um evento literário chamado Balada Literária, que acontece todo ano. Ele é um... Eu já ouvi falar. Ele é um cara sensacional, porque ele vai em frente, manda ver, faz os eventos, grande escritor. E eu fiz oficina com ele. Fiz 1 ano e meio, 2 anos de oficina literária com ele. Sim. Foi fundamental para eu, sei lá, viver a literatura de um jeito diferente e muito vivo, né? Ele é muito generoso e um grande cara. Então, eu fiz essa oficina literária
continuei trabalhando nisso, dando aula na faculdade, tudo. E aí tem um bar de uns amigos meus, de uns conhecidos meus, e eles tinham um espaço lá, e aí surgiu a ideia de dar uma oficina literária no bar, num horário onde está mais tranquilo o bar e tal. E eu fui lá fazer essa oficina. Divulgamos, colocamos na época no Facebook aqueles eventos e tal. Tá fazendo falta aqueles eventos de Facebook, né? Tá fazendo Ajudava, né? Vamos criar alguma coisa para... E aí fizemos essa oficina lá. Para minha alegria, surgiu muita gente interessada. Fizemos lá um ano e meio de oficina, com turmas um pouco diferentes, né? Era a cada 6 meses, enfim, eram 6 meses ali oficina, entrava gente. E aí eu comecei a dar essas oficinas literárias, né? E aí foi muito interessante, porque basicamente as pessoas escreviam textos, né? Eu colocava alguma provocação, levava a ideia de um personagem, uma frase, e daí durante a semana as pessoas escreviam. E líamos e conversávamos sobre o texto. Na outra semana, ali tudo ao vivo e na hora, né? E dessas discussões ia nascendo aí essas reflexões sobre escrita, sobre literatura, sobre como melhorar o texto, como afastar um clichê, né? Como evitar palavras desgastadas, né? Porque tem palavra de tão usada, você fala... Fica repetitivo demais, já não significa mais nada, né? Então, conversando sobre essas coisas, né? E aí as pessoas iam produzindo e tal, e eu acho que foi uma experiência muito boa. Para mim foi excelente. Mas você não está mais dando oficina? Eu, durante a pandemia, eu dei oficina online. Tá. A mesma oficina, só que online. Também, eu acho que funcionou legal, teve bastante gente, foi muito rico. Agora, a gente até estava falando disso, né? Eu queria voltar a dar presencial, porque o online eu acho que eu já estou um pouco cansado dele, mas não tá fácil. Eu acho que as pessoas se acostumaram com... Se acostumaram a isso do online, e a ter uma dificuldade, porque andar por São Paulo é muito difícil, muitas vezes, né? E acho que o pessoal agora tá meio cansado de ter que se deslocar, às vezes horários que não são tão bons, né? Então tá difícil de montar uma turma presencial, mas tô na esperança ainda de montar. Eu acredito que você vai conseguir montar, mas assim, online vai ser muito mais fácil. É verdade. Vai ser muito mais fácil, porque o pessoal agora quer ficar em casa, quer ficar tranquilo. E é aquilo que você falou, por exemplo, eu moro na Zona Norte aqui de São Paulo. Se tiver uma oficina presencial aqui no Ibra, eu vou demorar 1 hora para chegar aqui. Sim. E se eu sair na hora do pico, eu vou demorar 2 horas para voltar para casa. Verdade. Né? Então, só aí eu perdi 3 horas da minha vida. Né? Que a gente que faz bastante coisa, você faz bastante coisa, a gente sabe o quanto é precioso cada minuto. Né? A gente gerenciar o tempo é muito precioso, né? É verdade. E aí você perde o tempo. Eu acabo não perdendo porque eu uso o carro para outras coisas. Eu fico estudando inglês, estudando espanhol, estudando alguma coisa. Cursos que a gente grava aqui eu fico escutando. Então eu acabo não perdendo. Mas a maioria acaba perdendo, né? E então por isso que fica muito difícil hoje convencer. A gente tem esse problema aqui no Ibra. Convencer alguém a vir até aqui para fazer curso. Sim. A maioria é online, né? E ele está falando disso, estou lembrando que eu sempre usei muito metrô. Agora faz tempo que eu não uso, que desde a pandemia meu hábito de transporte público mudou um pouco. Ainda não voltei a usar metrô e ônibus como eu usava. Você usa o quê? O aplicativo? Eu não, uso o carro normalmente. Teu carro mesmo. Mas eu preferia muitas vezes não usar o carro, mas ainda não consegui encaixar essa volta ao transporte público, né? Que eu sempre gostei muito, tanto para ver o movimento da cidade de um outro jeito, né? Ver pessoas, né? Ver essa vida acontecendo. Você acaba tendo ideia como escritor também, Sem dúvida. E, ao mesmo tempo, eu sempre gostei do metrô porque era um momento que eu lia muito. Né? Às vezes eu tinha que pegar 40 minutos de metrô. Gerenciando o tempo. Isso. Então, eu lembro que sempre que eu estava meio sem tempo de ler, eu usava o metrô e o ônibus como local onde eu dava uma boa adiantada na leitura. Isso é legal. Faz toda a diferença. Agora eu não tô, porque no carro é mais difícil ler, né? É bom não ler. É bom não ler. Total. Faz mal para a saúde. Exatamente. Então eu tenho ouvido, por exemplo, no carro eu escuto podcast, né? Eu escuto podcast, escuto audiobook. Tava até mostrando um para eles agora, um em inglês, que eu escuto audiobook em inglês para treinar o inglês. É assim. Então sempre tem um objetivo. Tá. E é isso que eu sempre tento passar para os alunos. Aproveite teu tempo, mesmo o lazer, com um objetivo. Sim. Né? Eu gosto de ler livro, beleza. Pode escutar um livro em inglês, você está treinando teu inglês. É verdade. Né?
Então, é um jeito de aproveitar. Agora, eu vou aproveitar que você é escritor, a gente está conversando de escritor para escritor. Nesse momento, eu estou como escritor, não como veterinário. Tá bom. Né? E eu vou abusar para pegar um pouco para mim também, né? Manda ver. Como é que você constrói um personagem? Ah, cara... Puxa, essa pergunta é boa, hein? Essa pergunta é boa. Pergunta se não fosse boa, eu não fazia, porque eu quero saber também, né? Essa pergunta é boa. Olha, eu vou te falar o seguinte. Teve um tempo atrás que eu comprei um programinha de internet, um programa para escritor, depois até te passo. Ele chama Bibisco. Sei. É um programa muito simples, mas muito funcional. Você baixa de graça, se você quiser pegar uma versãozinha com um pouquinho mais de coisa, você faz uma doação. E você pode usar. E ele é muito funcional. E ele é muito clássico no sentido... Acho que da escrita criativa que se desenvolveu ali nos Estados Unidos, principalmente de cursos universitários para a formação de alguns tipos de escritores. Eu acredito nisso. Porque, por exemplo, ele tem lá uma ficha de personagem, né? Você realmente... tem um espaço ali para colocar tudo sobre ele, como se você trouxesse ele à vida pelos dados. Então, cabelo, onde estudou, melhores amigos. Tipo um filtro. Você vai colocando informações nesse aplicativo e faz você vai filtro. Isso, mas aí quando você usar lá no enredo, qualquer hora você abre a ficha. Você tem a ficha do teu personagem. Legal, entendeu? Legal, e acho que a ideia é para dar consistência ao personagem. Né? Então, um caminho que eles dão é esse. E um caminho clássico também nesse sentido... que é uma lição que eu acho que vários livros eu já vi sobre o personagem, é assim, né? O que o personagem deseja? O que o personagem quer? Você estabelece isso porque é aquela ideia de que o que nos move é o desejo. Sim. Então, se você souber o teu personagem tem que desejar alguma coisa realmente, né? Se você estabelecer isso, você sabe o que o faz movimentar pelo enredo. Então, existe essa máxima, né? Sim. Ao mesmo tempo, eu acho que se eu perguntar aqui o que vocês desejam, vocês não vão ter certeza absoluta do que realmente vocês desejam. Nem eu e... Não, ninguém tem. Exatamente. Depende do momento. Exatamente. Né? Então, às vezes eu penso, será que eu sei o que o meu personagem deseja? Né? E será que se eu souber demais, será que eu não tiro o encanto dele? Será que não é bom eu estar um pouco em dúvida sobre o que ele deseja? Então, assim, eu gosto... Então, para montar o personagem, o que eu prefiro, né? Então, pensando em todas essas possibilidades, né? Que eu acho que são muito úteis, mas eu gosto de ver como ele fala, né? Que palavras eu uso, qual é o ritmo, eu tento imaginar como ele fala, sabe? O som da voz. O som da voz, qual a cadência, né? Ele é irônico, ele é sério, ele gosta de fazer piada. Você vai estabelecendo na mente como que é esse personagem. E gosto de escrever, mas eu gosto de ir escrevendo como ele fala. E muitas vezes, para mim, não é importante como ele parece, sabe? Sim. A cara dele. Eu até sei um pouco, mas para mim isso diz menos. Eu gosto de saber uma característica dele, né? Então, por exemplo, tem um personagem que eu estou escrevendo que a pele dele está sempre oleosa. Você nota que a pele dele está sempre um pouco oleosa. Então, para mim, essa é a característica desse personagem, né? Então, eu tento pegar alguma característica, assim, que dê uma sensação no leitor sobre esse personagem. Mais do que informação sobre o personagem, uma sensação sobre ele. Então, eu tento seguir por aí e ver como ele fala, né? Entendi. E aí, vendo essas coisas, eu tento descobrir um pouco o que será que ele está querendo. E já aconteceu de, por exemplo, você cria a gente está conversando, tá vindo um monte de coisas na minha cabeça, né? Tá bom. Aí você imagina um personagem assim, igual você descreveu lá, com a pele oleosa. Isso. E aí você tá pensando nele em uma história, compor um livro. Que nem o Sidney, ele tem a ideia já clara de tudo. Certo. Em algum momento você vê que aquele personagem não se enquadra mais naquela história que você tá pensando para aquele personagem, aí de repente surge uma outra ideia, e você fala, não, vou escrever 2 livros, esse daqui, vou mudar um pouco esse meu personagem, e de repente esse personagem em algum momento ele começou a fazer sentido numa outra história, e vinha uma outra coisa na sua mente, assim. Desse jeito exatamente que você está falando, eu acho que nunca aconteceu, mas é uma ideia muito boa essa. Já vou pensar nisso. Vou pensar nisso. Mas eu já pensei de um personagem que é coadjuvante numa história, que eu coloquei ele ali só para uma situação específica, para conseguir dar uma liga ali numa situação importante. Falo, esse cara aqui poderia desenvolver ele
em outro lugar também talvez funcionasse, né? E aí o escritor já começa a ter as ideias mirabolantes, né? Vou fazer um universo com um monte de personagens que comuniquem entre si, e aí um livro, porque é muito sedutor isso, né? Quando eu vejo a ideia de universo de gibi, né? Universo Marvel, multiverso, eu falo, cara, que legal, lembrei exatamente né? disso, universo Marvel, porque aí você já pensa no multiverso, né? Total, e eu acho que todo escritor tá fazendo um pouco o seu universo, né? Ainda que os livros não conversem. Você vai ver nesse Sombra da Alma que um personagem chamado Dagolotes, ele aparece em um trechinho, o Dagolotes é desse livro. Tá. Esse livro aqui, Os Sete Mundos, já dá para perceber que é em outro mundo, né? E o Dagolotes aparece, ele meio que, entre aspas, ele salva o David numa situação, mas muito rápido. E desaparece. Aí, esse livro aqui, ele tem começo, meio e fim, mas depois me falaram para mim, não, você tem que fazer outro, de repente veio a ideia do outro. Tá bom. E eu já tô com 4 do Sombra da Alma, mas eu quero parar já parei, né, no quarto. E no terceiro e no quarto, o Dagolotes aparece de novo. Tá. E aí depois tem os Sete Mundos, o Retorno, que é a sequência desse livro aqui, que aí você entende por que ele apareceu nesse primeiro livro. Só que eu escrevi 15 anos depois. Eu já sabia por que ele apareceu lá, e eu só coloquei por que ele apareceu 15 anos depois. Porque eu tenho a história toda na cabeça sempre. E é um universo. Um universo. Todos os personagens se encontram. Todos. Que bacana. Ele sempre... A Letícia Lira, ela tem um talk show. Então, sempre, em qualquer livro, algum personagem principal vai ser entrevistado por ela. Então, ela está em todos os livros. Nem que seja para fazer uma entrevista, né? Olha, então, é um universo, né? É um universo. Eu fiz esse universo. Agora, o que eu queria te perguntar, porque eu estou fazendo propaganda do meu livro, né? Em vez de falar do livro dele. O que eu queria te perguntar é se... Porque, assim, eu penso... como eu te falei, para mim a história já está fechada quando eu vou escrever. E eu penso que tem 2 jeitos de escrever, né? Praticamente. Você ter a história fechada, totalmente. E outro, você ir fazendo e ver o que acontece. Você começa a escrever e aí você vai tendo as ideias, vai melhorando, que nem você falou, de repente o personagem que é coadjuvante, ele pode ser importante, aí você pensa e coloca ele. E, pelo que eu entendi, você escreve assim, né? Desse jeito. Também. Também. Sim. E algum personagem já tomou vida própria? Tipo, você está escrevendo ele, você teve uma ideia para ele, só que ele vai se modificando e você fala, não, ele tem que ir por aqui. Porque ele já tem vida própria. Ele é um personagem... Você começou pensando... Vou dar um exemplo bobo, assim. Mas você pensou ele como tímido, né? Aí, de repente, você percebe que você já está colocando ele em umas situações que ele não é mais tímido. Ele tomou vida própria. Sim. E aí você tem que fazer ele sem ser tímido. Sim. Se acontece isso com você? Acontece bastante. Acontece bastante e eu acho isso uma das coisas mais interessantes, né? Isso eu acho bem interessante. E aí você tem que... Eu acho que, na verdade, você descobre, né? Que o personagem... Lembra isso que eu falei, que a gente não sabia o que o personagem quer, né? Eu acho que tem muita coisa do personagem que a gente está na cabeça que a gente ainda não conhece quando a gente tem a primeira ideia sobre ele, né? Sim. E a gente vai... Nos melhores casos, você vai construindo uma relação com a história e com o personagem enquanto você escreve. Faz sentido. Né? Existe uma relação que vai sendo construída, né? É lógico que tudo isso é uma relação conosco próprio, né? Por isso que a escrita também é um exercício de autodescoberta, né? Sim. De autoexploração. Então, você vai escrevendo e tal. Então, você tem relação com essa história que está ali na tua cabeça e tal, com o personagem. E aí, você vai descobrindo, muitas vezes, coisas sobre ele que você não supunha. E, muitas vezes, ele vai se mostrando melhor sendo tímido do que sendo mais expansivo. Né? Então você vai descobrindo o melhor daquele personagem, ainda que ele seja mal, ou bom, ou médio, mas você vai descobrindo como que ele é o melhor dentro daquilo... Aproveitado dentro daquela história. Dentro daquela história, exato. E como ele parece ser mais real. Né? Ele parece mais real tímido do que quando eu estava fazendo ele de outro jeito. E tem a ver isso com o estado que quando você tá criando um personagem, hoje eu tô super alegre, então vou criar, pensei num personagem mais extrovertido e tal. Tem a ver com, quando você faz uma criação de um personagem, o estado que você está no momento? Eu acho que tem a ver. Tem tudo a ver, Tem tudo a ver, né, Sidney?
Também acho, tem tudo a ver. E a história também, né? O clima da história é meio sombrio, ou mais bem-humorado, né? Acho que também tem um pouco isso, né? E à medida que as coisas vão acontecendo, eu acho que quer dizer, nem sempre isso acontece, né? Mas normalmente você vai sacando... Porque depois acho que o estado de espírito começa a contar menos depois que você já... você desenhou mais ou menos a história. Quando ela já ganhou uma consistência, certo. Aí eu acho que talvez o estado de espírito, ele influencia na escrita, claro, mas sem dar a cara geral, né? Não consegue interferir tanto na história, né? Isso. Mas no começo, né? No começo é complicado. Eu dou exemplo, vou falar de novo do meu livro. Aqui a gente tá falando de escritor não, claro, não tem como não falar, né? Falar, esse livro aqui eu demorei, acho que uns 2 anos para escrever. Foi o primeiro, Os 7 Mundos. Então. E nesse meio tempo, meu pai faleceu. Sim. Aí eu me proibi de escrever durante 6 meses. Eu me proibi. Eu falei, eu não vou escrever porque eu vou colocar coisa ruim no livro. Né? Eu falei, eu não vou escrever. Fiquei 6 meses sem encostar. Aí quando eu falei, agora eu tô bem, voltei para escrever, porque senão eu ia estragar a história. Entendi. Eu ia colocar coisa sombria, assim, coisa... Sim, né? Sim. Eu ia matar personagem. Assim. E você, durante esse período, chegou a escrever, mas... Nada. Parou. Não mexi, eu só mexia no computador para trabalhar. Tá bom, eu falei, eu não vou escrever nada. E nem pensei em nada, em outro livro. Bom, também quando eu fiz o primeiro, eu nem pensava que eu ia fazer o segundo, né? Tá. Hoje eu tô com 12. Eu nem pensava que eu ia fazer o segundo. E então, assim, eu falei, não vou escrever nada, 6 meses sem escrever nada. Aí um dia eu tava no Beto Carreiro. Acho que eu tava no Beto Carreiro. E aí eu tava bem, tava alegre, tudo, feliz. E eu falei, não, tô a fim de escrever. Aí a gente voltou pro hotel, peguei o computador e fiquei escrevendo a noite toda. Então, aí eu continuei a escrita do livro. Mas, e é assim, né? A gente, escritor, é assim. Pode estar onde for, a gente tem a ideia. Você no caderninho, no né? caderninho. Eu vou no computador. Onde tiver. A gente tem a ideia, tem que... E você normalmente estabelece uma quantidade de tempo que você vai ficar ali escrevendo? Ou você vê quando... Não. Tá. Na verdade, hoje, a quantidade de tempo é quanto as minhas costas aguentam. Tá bom. Não tô brincando. Sério? Eu escrevo... Que nem acabei agora de escrever um que chama Corpus. Eu vou publicar, né? Eu estava escrevendo de 20 a 30 páginas por dia. Tá. Aí, nos últimos dias, eu estava escrevendo 10 páginas porque as costas já estavam pegando fogo. Você começa a escrever, aí você começa a ficar assim, né? Aí verdade, fica, né? Você fica todo ferrado. Aí eu comecei a escrever 10 por dia. Então, o meu tempo é esse. O meu tempo é o que eu aguento ficar sentado lá. Sim. E o que eu tenho de tempo, né? Falando nisso do sentado, que você falou, até uma dica, né? Já que eu dou oficina literária, para quem está assistindo, pode ser uma ideia. Eu tenho tentado fazer isso também porque eu vi que é produtivo. Essas ideias que vêm quando você menos espera. Às vezes eu estou caminhando. Às vezes eu estou fazendo umas coisas que não dá nem para escrever num caderno. Ou às vezes não estou com o caderno na mão. Ou às vezes não estou com vontade de fazer isso. A gente está com o celular a todo momento, né? Sim. Então eu gravo. Como se eu estivesse escrevendo, só que eu vou gravando. Eu vou gravando. Eu gravo o que o personagem está falando, eu gravo e vou falando. Depois, eu escuto e vou... E escrevendo. Eu tenho um bloqueio. Ah, tá bom. Eu tenho um bloqueio. Eu tentei fazer isso porque depois que eu pensei nesse livro, eu continuei indo para Botucatu 3 horas indo, 3 horas voltando. Tá bom. Então, eu colocava o celular para gravar enquanto eu estava dirigindo. Ok. Aí eu ficava... Desisto. Aí eu colocava de novo desisto. Aí eu tenho bloqueio. Mas você sabe que eu também tinha? Eu também tinha. Aconteceu muito comigo. Eu tive essa ideia de gravar. Eu até tenho um amigo que falou que também gravava. E aí eu já tinha... Eu falei, pô, vou investir nisso, né? Aí eu fiquei com bloqueio também. Aí eu descobri que, no meu caso, o bloqueio vinha porque eu falava, eu vou gravar. Então, eu não faço mais, eu vou gravar. Quando eu começo a pensar e ter a ideia, aí eu aproveito, já pego o celular e começo a falar alto. Então, eu não me preparo para gravar. Eu só gravo quando eu já estou pensando. Entendi. E aí, já começou... Quando tá borbulhando. Aí eu já começo. Só que muitas vezes isso acontece, eu não lembro de pegar o celular. Mas sempre que dá, eu lembro e eu aperto. Porque, realmente,
Se eu estiver dirigindo e falar, não, agora eu vou gravar o que eu vou falar, eu fico desse jeito que você falou. Pra mim eu não falo, sai. Realmente. Eu prefiro muito mais ir direto pro computador, né? Mas é aquela coisa, às vezes você não tem tempo. Porque que nem esse livro que eu acabei de escrever, por que eu tive tempo? Porque eu tive Covid há 3 semanas atrás. Aí eu fiquei bem, eu tive febre um dia, mas eu não podia, eu atendo domicílio, os animais, eu não podia ir na casa do cliente porque eu ia levar Covid para ele. Né? Claro. Então, sobrou tempo pra caramba. Nunca tive tanto tempo na minha vida. É por isso que eu estava escrevendo 30 páginas por dia, tranquilo. E aí, sim, aí eu consegui escrever rápido. Mas assim, se eu não tenho tempo, é um pouquinho só que eu escrevo por dia e olhe lá, né? E quando você escreve, você se sente tranquilo? Muito. Mesmo? Eu adoro escrever. Adoro escrever. Na verdade, escrever é o meu hobby. Tá. Eu já falei que se algum dia me sustentar, eu paro de escrever. Entendi. Porque aí vira trabalho. Claro. Aí eu vou fazer porque é trabalho. Que bacana. Né? Então é meu hobby. Meu trabalho é o Ibra, meu trabalho é trabalhar com os animais e escrever é para poder matar o personagem e ficar feliz. Sim, eu acho que isso é bom, porque quando a gente escreve, outra máxima, né? Quando a gente escreve e se diverte escrevendo, normalmente o leitor se diverte também. E você se diverte escrevendo? Às vezes. Às vezes não. Não, mas muitas vezes sim. Vou ser honesto que às vezes me bate uma certa frustração. Por quê? Porque vem aquela intensidade e você vai pondo no papel, mas você não consegue pôr tudo de uma vez, né? Tem um tempo, tem uma coisa e tal. Então, às vezes me bate um pouco de intranquilidade, vou dizer assim. Fica te incomodando. É uma certa agitação. Por exemplo, eu escrevo lá 2 horas. Aí eu escrevi 2 horas, não sei, de repente 5 páginas, depende, né? Aí você fala, putz, ainda tem aí 95 páginas para escrever e quando eu sento eu não fico tão tranquilo, porque eu sinto essa energia assim, tem que... Então você fala, cara, é um processo assim que intranquilo, não é que eu fico mal, nada, mas assim, é intenso, né? Intenso, então... O ambiente que você tá também, isso comanda alguma coisa? Por exemplo, você tá num ambiente bem tranquilo e aí você fala, não, agora é o momento que eu tenho para escrever. Ou não, você tá em algum lugar, teve uma ideia, a ideia começa a surgir, aí você, independente se tá no metrô, você vai fazendo, quando você vê, já escreveu 10 páginas. Sim, o Sidney falou uma coisa, escritor é louco, né? Então vamos falar uma loucura minha. A minha fantasia é estar sempre num lugar tranquilo, com café, com uma água, silêncio, quem sabe ouvindo uma música e escrevendo de boa ali e tal. Essa é a minha fantasia. De fato, não é o que acontece. Não é o que acontece. Porque normalmente, se eu consigo esse espaço assim, eu quase que travo. Sabe? Fica quietinho ali e tal. Isso me dá uma travada muitas vezes. Sério? Muitas vezes me dá. Demora para eu engrenar tal. Não é a minha melhor situação. Eu descobri que minha melhor situação é quando eu me isolo, né? Fone de ouvido. Mas, por exemplo, sento num lugar, numa padaria, levo um computador ou um caderno. Ficar escrevendo, vendo movimento, vendo algum movimento, me ajuda muito. Então, serve de inspiração também para você? Talvez. Não te distrai. Para mim, distrai demais. Não, me distrai, mas eu acho que, ao mesmo tempo que me distrai, então eu escrevo 10 minutos, fico 2 minutos dando uma olhadinha, respiro, escrevo mais. Então, isso talvez me tire um pouco dessa sensação de tranquilidade da escrita e me distraia um pouco, ajudando a ver esse movimento da vida. Talvez eu sinta falta quando eu escrevo, talvez me incomode ficar muito isolado. Talvez eu queira me sentir mais participante, porque diz que o escritor se isola um pouco para escrever, e é verdade. Então, acho que eu gosto de driblar esse isolamento estando em algum lugar que tem algum movimento. Nossa, eu não conseguiria. Outra coisa que eu faço... Tira a atenção, né? Tira totalmente. É que eu não escrevo, mas se eu escrevesse, eu não ia conseguir, porque ia tirar minha atenção. Eu ia começar a escrever, aí ia ver a pessoa passando. Mas tem coisa muito mais interessante pra você ver. É verdade. De repente alguém começa a fofocar do lado, você já ativa o modo ouvido. Mas você sabe que Mas o Oswald de Andrade, né? O modelista, o cara, enfim, essa grande figura escritora, ele falava, né? Tem até um poema dele que ele escreveu, né? O escritor não escreve o que ouve, com H. Ele escreve o que ouve.
Né? Então, ele não escreve o que aconteceu, ele escreve o que ele escuta. Então, eu acho que isso dá um tempero. Para mim, dá um tempero e me dá... Eu acho que eu não gosto muito de ficar isolado. Enfim, vai saber, né? Aí acho que é terapia. Mas eu gosto desse movimento. Tanto que eu descobri que, às vezes, quando eu estou nessa situação muito fechado escrevendo e começa a me dar um pouco assim, o que eu faço? Eu pego... ou caderno, tem um laptop e tem um computador de mesa, né? Aí eu vou para o ambiente onde está o computador de mesa e coloco para rodar sem som um filme que eu gosto, com imagens boas, um seriado ou qualquer coisa. Eu deixo a TV em movimento. E enquanto a TV está se movendo, de alguma maneira, talvez seja uma companhia, não sei, alguma coisa. Provavelmente, né? Isso me ajuda a escrever. Então... respondendo essa pergunta, é essa loucura, entendeu? Essa loucura. Eu gosto... A minha fantasia é ter essa tranquilidade de ficar ali, isolado, quieto, escrevendo, só eu com os meus pensamentos. Mas, ao mesmo tempo, também com toda aquela agitação do ambiente externo. Isso me ajuda, cara. Isso me ajuda. Interessante. Para mim, é assim, totalmente fora da casinha. Olha aí. Então, exatamente. Para mim, eu jamais conseguiria... Quer dizer, a gente nunca fala nunca, né? Claro. Mas eu acho que eu jamais conseguiria... se eu estou num café, por exemplo, né, escrevendo, que eu já vi muita gente assim. Tinha a FENAC aqui em Pinheiros. Nossa, eu via muita gente sentada no café lá, escrevendo, mesmo. Trabalhando. Eu falava, se eu sentar aí, eu vou ficar olhando o movimento. Vou ver o que está acontecendo aí, não vai escrever nada. Eu já sou o contrário, eu fico na tua fantasia. Eu fico isolado, eu boto fone de ouvido. E outra coisa que eu faço, se eu vou escrever uma cena de ação, eu coloco uma música de ação. Se eu vou escrever uma cena triste, eu coloco uma música triste. A música comanda o que eu estou sentindo na hora para escrever. Entendi. Dá um estímulo. Eu sempre escrevo com música no ouvido. Legal. E também segura a sensação, né? Segura a sensação. Porque, né, às vezes a sensação alegre pode passar rápido, né? Por causa do estado de espírito, né? Então você põe uma música mais alegre que te ajuda a manter. Ajuda a manter. Então eu tenho músicas assim, e é engraçado que tem músicas que eu escuto que eu lembro do livro. Eu lembro da passagem do livro, quando eu estou escutando a música. Que você utilizou aquela música. Então, e para mim tem que ser assim. Agora, se eu estou escrevendo e um filho, a esposa me chama, trava. É 15 minutos a 20 minutos até eu voltar na concentração que eu estava. Nossa, nem fala. Isso aí, então... isso eu também sinto quando acontece. Citando outro escritor, o Kafka, né? Sim. O austríaco, ele tem os diários dele tudo, né? E é muito interessante. E ele fala que ele queria morar numa caverna e ficar numa caverna escrevendo, porque ele não suportava a interrupção. Mas, a interrupção para ele era um inferno. Era realmente, para ele, era uma coisa... tem um estudo difícil. Que mostra que o ser humano, principalmente o homem, mais do que a mulher, ele demora 15 minutos para retomar a concentração cada vez que ele é interrompido. Tá bom. Então, eu acho que eu estou nisso daí. De demorar 15 minutos, eu estou concentrado e aí eu vou tomar um café, eu vou fazer alguma coisa, porque né, aí eu vou fazer o que a esposa mandou fazer, primeiro para não arrumar encrenca, segundo para distrair. Né? Então, para não ser interrompido mais vezes. Mais vezes. Mas eu escrevo em casa, né? E a gente tem um escritório lá. Minha esposa trabalha nesse escritório, que ela trabalha home, né? Home office. Mas normalmente eu espero ela sair e aí eu entro para escrever porque fica incompatível. Eu não conseguiria. Eu não consigo. Mesmo com fone de ouvido, sempre entra um pouquinho de som. Esse pouquinho de som já começa a prestar atenção. O que ela está falando? Já te distrai, né? Isso para mim também é igual, porque eu gosto de ficar em lugar anônimo escrevendo. Se eu estou num lugar onde, digamos que eu estivesse numa festa de família, impossível. Não, e isso que eu estou falando de estar num lugar com movimento, tem que ser um lugar onde eu esteja anônimo, ou seja, isolado. De alguma maneira. Porque as pessoas não te conhecem. Se está no ambiente familiar, a interação é muito maior. Vai te interromper, né? Não ser o garçom perguntando se você quer mais alguma coisa. A cada 10 minutos, 5 minutos, o cara quer um salgadinho, quer cerveja, quer isso, quer aquilo. Junto com amigos, junto com gente, é muito mais difícil, né? O que eu gosto é, talvez, esse isolamento em lugar anônimo, né? Onde eu tô ali desconhecido, né? Você já chegou a alguma... Por exemplo, você estava num lugar assim, aí você está escrevendo a história de uma forma, e aí você viu alguma situação, alguma pessoa, algum acontecimento ali que você falou, pô, se enquadra aqui, ou te inspirou de alguma forma?
Você tá escrevendo, aí passou uma pessoa, pediu, sei lá, um café, aí você usou aquele lá, deu algum insight, assim, pra... Eu acho que sim, mas talvez não tão conscientemente, né? Legal. Tão conscientemente não, mas eu acho que sim. Porque você tá ali escrevendo, sei lá, você tá ali escrevendo, aí você tá ali meio distraído, você acha que alguém te olhou. Né? Te inspira de alguma forma, né? Aí você vê uma pessoa na fila diferente ali no lugar, você vê uma outra pessoa passando, você fala, gente, será que eu conheço essa pessoa? Sabe quando você tem essa? Então, eu acho que acontece muito isso. Então, talvez de uma maneira que a gente nem perceba, esses elementos vão entrando de algum jeito, né? Bacana. Mas não tão conscientemente, mas eu acho que entra. Às vezes você vê uma pessoa com cabelo diferente e, mesmo inconsciente, o teu personagem, o que você está criando, vai ter aquele cabelo. Isso, né? Exatamente. Pode acontecer. E sobre a oficina literária, né? Eu acho que, nesse caso, tem uma intersecção que é assim, né? A gente está falando disso. Cada pessoa vai encontrar um jeito de ser criativo na sua escrita. Eu vou te contar como é que eu crio o personagem. Então, totalmente diferente de você. Depois a gente é diferente e escreve livro, né? Então, mas por isso que eu acho que é interessante, que é o quê? Quando você vai dar uma oficina, eu acho que ajudar pessoas a encontrar o seu jeito de criar, né? Seu jeito de escrever, né? Porque é muito variado as maneiras que as pessoas atingem o seu estado criativo, o seu estado de inspiração, entre aspas, o seu estado de trabalho. E cada um tem uma personalidade também, uma personalidade. Né? Às vezes o que te estimula, que nem eu vendo vocês dois escritores, falando, são pontos... Vocês dois escrevem, mas tem pontos muito distintos, né? Sim, às vezes o que te inspira para ele talvez possa atrapalhar. Sim. E aí e aí tem que ver cada pessoa com a sua escrita tem um objetivo. Tem gente que quer comunicar um sentimento. Né? Tem gente que quer defender um ponto de vista quando está escrevendo, quer apresentar uma visão de mundo, né? Tem gente que está preocupada em dar uma experiência estética, né, para o leitor. Muitos objetivos variados, né? Então, tem muita coisa que tem que ser levada em conta para que a pessoa encontre o seu lugar de escrita, né? Que eu acho que é assim que funciona, né? E eu acho que em diversos graus isso funciona na vida como um todo, né? Porque cada pessoa vai encontrar um jeito de construir a sua vida também. Por mais semelhante que as pessoas sejam, né? O jeito que ela vai encontrar a sua afinação para conseguir funcionar bem, às vezes é muito diferente da outra, por mais semelhantes que elas sejam. Muito diferente. Mas conta aí da sua forma de construir o personagem. Eu penso o tipo do personagem, né? Eu tenho muita dificuldade com a memória fotográfica. Então, por exemplo, se você sair daqui e entrar um policial, perito, falar, vamos fazer um retrato falado dele. Vai sair a Denise ou vai sair o Misael. Mais ou menos isso. Eu não tenho... Uma vez me assaltaram, deram umas fotos para ver, para mim era todo mundo igual. Eu falei, olha, sinto muito, mas eu não consigo saber, não consigo diferenciar, né? Porque assim, mas o nariz era grande, não sei, eu não fiquei olhando pro nariz dele. Eu falava, né? Aí uma situação de estresse, assim, né? Como você vai prestar atenção? Então, eu tenho que pegar, para não esquecer como é o personagem, eu pego alguém que uma foto, pode ser uma foto da internet, pode ser um artista americano. Aquele lá vai ser o meu personagem, assim, o cabelo dele, o olho dele, a altura, né? Eu não vou copiar ele igualzinho, né? Lógico, não vou falar tal pessoa, mas eu uso aquele... Então, por exemplo, o nosso personagem tinha olho claro ou olho escuro? Aí eu vou lá na foto olhar. Tinha olho claro. Pega tipo uma referência. Uma referência. Isso ajuda muito. É bem legal. E eu pego o caráter de alguém que eu conheço. Assim, o jeito de ser de alguém que eu conheço que combina direitinho com aquele personagem que eu tinha pensado. Eu não vou pegar o mesmo daquele ator, por exemplo, se eu peguei um ator, se eu peguei um cantor, não vou pegar o mesmo, né? Entendi. E aí eu já sei o que são os dois. Eu sei como que aquela pessoa age, se ela é cínica, se ela não é. Então eu consigo fazer o personagem assim. Isso é bem legal. Aí é o único jeito que eu consigo, porque eu tenho dificuldade. Eu tenho memória ruim, eu sei disso. Na escola, eu precisava entender a matemática para não precisar decorar a fórmula. E a física também. E com isso eu ia bem, em matemática e física, mas eu tinha que entender para não decorar a fórmula.
Você imagina se eu vou decorar se o cara tem olho azul, se ele é loiro, se ele não é. Né? Então, eu faço isso. Ainda mais, você pega, por exemplo, esse livro aqui, dizem que tem muito, o pessoal até fala, nossa, tem muito personagem. Imagina se eu vou guardar todos eles na cabeça, né? Então, é assim que eu construo os meus personagens. Mas isso é bom mesmo, né? Até esse programinha que eu tava te falando, né? Esse software, tem lá um lugar para você pôr ficha do personagem com foto também, né? Sim. Com tudo. Porque, todo mundo que escreve, que cria, tem que ter umas ferramentas, né? Sim. Então, essa ficha de personagem, né? Com essas informações... Eu vou querer esse programa. Não, ajuda muito, né? E do jeito que você faz, também é um jeito muito legal, né? Arranjar uma foto X, né? Sim. Você já viu que tem uma inteligência artificial que produz foto de gente que não existe, mas parece que existe? Não é o ChatGPT, não, né? Não. Isso aí é de texto, né? Mas tem um lugar que você pede para ele gerar uma imagem. Parece uma imagem parece uma foto de uma pessoa que existe. Eu ouvi, mas eu não sei qual não que é. Ela cria do nada, a pessoa não existe. Então, esse eu acho interessante também. Aí fica mais legal. Porque ele cria na hora. Você aperta o botão, ele cria. Você aperta o botão, ele cria. Então... Aí é legal. Porque ele junta, sei lá, a minha foto, a sua. A inteligência artificial faz um negócio lá e sai a cara de uma pessoa. Mas se dá algum input de informação? Não, tipo, é aleatório. É aleatório. Que legal. É legal, né? Será que criar personagem? É bacana. Eu vou contar uma história curiosa. Eu escrevi um outro livro que chama Sentimentos Ocultos e tem uma menina lá, que é nova, 20 e poucos anos, 21, 22, acho que é 22. E essa eu não consegui ninguém, ela estava na minha cabeça, eu não consegui ninguém que parecia com ela para falar, essa daqui é a personagem. E eu escrevi o livro, mas ela estava, eu via ela, sempre via. Aí eu fui assistir um seriado há pouco tempo, e tinha uma menina nesse seriado. Eu falei, de onde eu conheço essa menina? De onde eu conheço essa menina? Aí eu fui procurar na internet quem era a atriz para ver se eu conhecia de algum outro filme. Não conhecia. Aí eu olhei direito e falei, é a Melissa. Que legal. Igualzinha a Melissa. Depois eu conto pra vocês quem que é. Legal. Que eu não vou falar, tá bom, né? Mas idêntica a Melissa do livro. Eu não sei se eu nunca tinha visto ela na vida. E é idêntica. E o jeito, até o jeito. Eu falei, caraca. Não, mas sinal de que ela tá viva, né, na cabeça, né? E eu fiquei achando que eu conhecia ela de algum lugar. Eu tinha certeza. Eu assisti o seriado todo. Acho que são 5 temporadas. E aí pensando, quem que é essa menina? Eu conheço. E era igualzinha a ela. Que idêntica. Né? É para mostrar como o escritor é louco. Não tem nenhum normal, né? Não tem mesmo. Eu acho que mais louco que escritor é só veterinário. Que eu falo que veterinário não bate bem, né? Mas, a gente estuda 5 anos para tratar uma espécie que nem é a nossa, né? É curioso. É curioso. Mas é bacana. E fala desse teu livro aqui, que eu estou vendo um outro livro, deixa eu mostrar para o pessoal, que é Quem Precisa de Política. Esse livro aqui. Eu estava lendo a orelha dele aqui, e você conta de um jeito aqui, eu comecei a dar risada do que você fala, do jeito que você fala aqui, de você, né? Sim, contando de você. Depois você pode até falar um pouco disso. Posso. Então, esse livro aqui é um livro paradidático que eu publiquei pela Paulus, né? Ele é de 2010, ainda está em catálogo, tudo. E, enfim, o livro paradidático, né, é o livro que é utilizado, tem um objetivo educacional, mas não é o livro didático mesmo, né? Mas é o paradidático, ele entra como auxiliar para certas disciplinas. Então, esse livro traz uma história de ficção, abordando uma questão sobre reflexões sobre política, o que é política, como que funciona a política e tal. E esse livro sempre renasce em ano eleitoral, porque eu acho que as escolas adotam e tal. Sim. Então é legal, às vezes até os divulgadores me chamam para conversar com os alunos, né? Até tenho agendado para fevereiro uma conversa, né? Porque a escola adota e tem aquele momento de conversa com o autor, né? E que idade de aluno? Esse aqui, eu acho que ele tá para a idade por volta de 13, 14, 12... Eu não tenho certeza, depois eu até tenho que olhar. E é legal, você está falando isso, eu estou pensando no momento do aluno,
ele vendo quem escreveu aquele livro. É legal. Porque, assim, você vira uma personalidade para ele, né? É verdade. Eu imagino a cabeça do aluno, nossa, o escritor está aqui na minha frente. É verdade. Eles pedem para tirar foto? Pede para tirar foto, pede autógrafo. E o mais legal é que eles olham tudo do livro, né? Então, eu acho que tem um erro de impressão numa página, todos eles iam falar... Você viu que tem um erro de impressão? Não, porque eles são muito observadores. Sombra da Alma tem, tá? Sombra da Alma tem. Então, todos eles são muito observadores. E tudo para eles é alguma coisa, né? Então eles vêm falar isso, falam, não sei o que. É muito engraçado. Mas é interessante. Então você conversa com os alunos e tal. E esse livro, então, então eu escrevi uma ficção, uma história de alunos num tipo de grêmio estudantil e tal. E aí tem algumas histórias lá no meio. E serve para a escola, para ajudar a escola a discutir certos temas, né? Então, você tem política, tem outro livro que fala de dinheiro, tem, né, essa coisa da economia pessoal, né? Tem outro livro que fala de ética, enfim, tem vários livros, né? Então, esse livro, ele funciona nesse sentido, né? E esse outro livro aqui, que é o Fronteira, né? Que eu estava falando, é um livro de contos, tem 13 contos nele. Eu escrevi esse livro por volta de 2012, né? 2012, 2013, eu acho. Enfim, revisando muitas vezes, né? Aí eu mandei ele para o Prêmio Sesc de Literatura, categoria conto, que tem romance e conto, né? Aí eu não ganhei uma menção honrosa. O que é a menção honrosa? Menção honrosa, sim, é quando no Prêmio Sesc você tem só primeiro lugar. Tá. Né? Você só tem primeiro lugar. Então, eu acredito que os jurados, acho que são 2 ou 3 jurados, alguns livros que poderiam ali tá com alguma colocação, ou que, enfim, às vezes ficaram em dúvida do prêmio e esse tal. daqui até poderia ganhar em primeiro, mas o outro tem um negocinho a mais que eu prefiro escolher. Exatamente. Então, aí eles pegam e criam essa categoria, né, de menção honrosa, enfim, para dar uma força ali. Quase um primeiro. É quase um primeiro. É isso, é para dizer, olha, então, não ganhou, mas tem essa categoria de menção honrosa, né? Então, muitos prêmios eu acho que tem. Sim. E aí, enfim, foi legal, né? Um estímulo para você continuar ali na peleja, lógico, né? Do trabalho, né? Um belo do estímulo. Isso. E aí eu publiquei esse livro pela editora Chiado, que é uma editora portuguesa, que está aqui no Brasil já e tal. Sim. E aí um amigo meu, o Helder Santos, também escritor muito bom, fez a capa, rolou aqui. E esses aqui são contos em que eu uso muitas histórias desse tipo, que nem eu estava contando, né? Histórias que eu escutei, né? Tanto de família quanto de amigos e tal, e que eu vou torcendo a história um pouco. Você falou os quantos contos tem? São 13. 13 contos. São 13 contos. São 13 contos. E aí, eles são curtos, acho que o maior talvez tenha 8 páginas, né? São histórias bastante concisas mesmo. Entendi. E que eu procuro escrever com uma linguagem assim de intensidade, né? Para deixar o leitor meio com o coração palpitando. Isso é legal. Se der certo, né? Às vezes não dá, mas o objetivo é esse. O objetivo, né? E como é que você acha que está a leitura no Brasil? A tua opinião de leitura no Brasil. Eu tenho a minha, depois eu vou dar. Tá bom. Talvez seja mesmo. Talvez seja mesmo. Assim, todas as pesquisas mostram que o brasileiro, em relação a outros países, não lê muito livro, né? Isso é uma coisa constatada sempre, né? Que, digamos, essa cultura de ler livros, né? De leitura no Brasil não é muito grande perto de outros países, né? Outras sociedades, né? Ao mesmo tempo, eu gosto de pensar que as pessoas leem... como eu vou dizer? Elas leem bastante até, hoje. Mas eu vou dizer, não leem livros, tá? Não são livros nem notícias. Mas, assim, a internet... transformou todo mundo leitor de WhatsApp, pelo menos. Então, tô dizendo. Mas tem o áudio também. Mas eu acho que... Mas assim, falando honestamente, eu acho que o Brasil faz parte de um grupo de países, de culturas, onde a cultura oral é muito forte. Né? A coisa oral, né? É muito forte.
Fora as questões de alfabetização históricas que a gente tem também. Sim. O preço do livro, que é muito alto perto de outros países. O livro também não é tão acessível quanto a gente gostaria. Uhum. Então, acho assim, eu acho que seria muito interessante, ainda mais para quem escreve, para quem trabalha no negócio de livro. Uhum. Então, eu acho que seria muito interessante que houvesse um estímulo para que a leitura fosse mais uma coisa que as pessoas fizessem bastante, né? Mas é uma disputa difícil, né? Porque você tem séries hoje em dia, você tem uma quantidade de produção de ficção que não é escrita, é audiovisual, por exemplo, ou podcast, imensa. Então, assim, a pessoa vai escolher entre ver uma série, ler um livro, ouvir um podcast, ficar fazendo scrolling no celular, vendo um monte de material. Então, assim, a disputa é muito grande. Se você quiser atenção, é muito difícil. Muito difícil. E a leitura, no Brasil, historicamente, não é exatamente onde as pessoas costumam procurar entretenimento. Mudou-se um pouco os hábitos, né? Porque hoje, até com a tecnologia, você vê as crianças mesmo não têm costume de ler, como antigamente era feito. Até o estímulo que é dado é muito mais baixo para a leitura, né? E hoje, você vê, as crianças hoje pequenininha não estão lá querendo ler as coisas, estão passando o dedo aqui, né? Para ver se passa a tela. Luz, né? Muita imagem. Muita luz, muita imagem. Eu lembro que eu li, quando era pequeno, um certo Capitão Rodrigo. Olha aí. Eu fiquei fascinado com a leitura. Porque a história era muito legal, era farroupilhas, muito legal, assim. Eu fui aprender o que era essa parte da história, lendo um livro que estava lá em casa, eu resolvi ler. Sim. Que as minhas irmãs são mais velhas, né? O meu irmão também, mas era das minhas irmãs. Aí eu peguei e resolvi ler. E era um livro grande, grosso, né? E com letra pequena. Então é complicado. A minha opinião é que o livro ele está passando um período muito difícil. Sim. Porque a gente está com uma geração que quer tudo rápido. Sim. Muito rápido. Então, por exemplo, se você falou leitor de WhatsApp, mas se não couber na tela, já não lê. Não é? Sim. Se não couber na tela, se você fizer um textão, não lê. Quer escutar, quer ver... você vê que, assim, os vídeos estão cada vez mais curtos, né? TikTok, Reels, o Stories, tudo de 1 minuto, 15 segundos, tudo cada vez mais curtos, porque tem que ser coisa rápida que a pessoa não aguenta ficar muito na frente. É verdade. E aí tem um dado que eu li, que é de 2019, esse me assustou, de 2019, que só 8% da população brasileira é capaz de ler um texto e entender. Certo. Você imagina, 8%, só 92%. Cada 10 pessoas que você vê, praticamente só uma consegue interpretar um texto. É por isso que dá muita briga no Twitter, né? Muita confusão. Eu não uso Twitter. Eu não uso Twitter. Eu quero minha sanidade mental em dia. Boa. Eu não Estou vendo esses dias que uma vírgula pode causar na interpretação do texto, né? Ainda mais com esse número aí que você colocou. Pois é, então. O melhor exemplo é assim, não... vírgula, mate ele. Isso. Ou tirar vírgula, não mate ele. É vida ou morte. Uma vírgula é vida ou morte. Fora as figuras de linguagem, né? Ironia, né? Com certeza. Enfim, tudo isso. Com certeza. Então, eu acho que é um momento bem difícil mesmo. Eu também acho, e eu acho que em algum momento, eu não sei, a gente, enfim, falar de futuro é sempre errar, né? Porque, enfim, tinha gente que falava que o fax nunca seria substituído, né? Você imagina, né? Tipo, se você for pegar umas edições do passado, assim, é interessante ver que tem gente que achava... Sim. Falar do futuro é difícil, né? Mas como a gente falou das crianças, muita imagem, muito som, a velocidade, né? A quantidade, tudo. A gente sabe que tem muitas indicações, muitos indícios de que isso está mudando o funcionamento do nosso cérebro, né? Sim. E que isso tem nos deixado cada vez mais agitados, ansiosos, com dificuldade de dormir, né? Porque imagina, a gente está com estímulos de luz muito rápido. A luz azul. E o cérebro ele fica num estado de agitação grande, né? Então a gente está tendo muitos problemas de sono, de agitação, de criança. A gente tem, lógico, não é uma relação de causa e efeito direta, mas tem indícios de que existe alguma coisa que não é impune, que você fica ali 8 horas. E só consumindo.
não produz mais. Exatamente. Talvez seja, tomara que isso mude, mas assim, o que me assusta é ver que está uma geração que só consome. Sim. E não produz. Poucas pessoas vão consumir. Sim. E talvez essas poucas pessoas vão dominar. Sim. Vão dominar tudo. Não sei se você leu Jobs. Não li. Vale a pena. Tá bom. Só que assim, se você gosta de Apple, talvez você passe a detestar. Tá bom. É a biografia dele? Biografia autorizada dele, feita pelo Isaac. Esqueci o nome de quem fez. Mas ele acompanhou o Steve Jobs e o Steve Jobs falava, pode colocar tudo. E assim, aí você vai descobrir o caráter dele, um monte de coisa que você não vai gostar. Mas assim, uma coisa que me chamou muito a atenção é que o objetivo dele era transformar todo mundo em consumidor. Só consumidor, não produtor. Era o grande objetivo dele. Tanto que o maior objetivo dele, pelo que eu percebi, era que todas as escolas tivessem iPad e não tivesse mais caderno. Você imagina? Aí ia ser só o consumo do que ele acha que a pessoa tem que consumir. Claro, sim. Ou seja, o tal do Big Brother. Né? Sim. Sim, mais ou menos isso. Então, é isso que eu tenho certo receio do que pode acontecer, porque é uma geração que está acostumada a receber. Recebe. E a gente não. Eu fui acostumado desde pequeno, se você não trabalhar, você vai passar fome, o problema é teu. Né? Se você não for atrás, você vai passar fome, você não vai receber de ninguém. Sim. Então, eu tenho receio disso daí. Não sei o que você pensa disso. Eu acho que... Eu acredito que... Eu acho que as pessoas produzirem e conseguirem criar mesmo alguma coisa, né? Você precisa de um pouco... A gente tá falando de atenção, né? De concentração, para escrever tudo. Então, eu acho que todo esse ritmo tira um pouco o nosso prumo, né? Tira um pouco o nosso... Pode tirar um pouco o nosso... A gente é levado. A gente é muito levado por essa correnteza, Sim. né? E eu acho que talvez o texto, não necessariamente em papel, mas eu acho até que o papel tira um pouco a gente da tela. Né? Então, você deixa de ler no computador e o computador, muito facilmente, você fecha o livro e abre uma janela lá do navegador. Sim. Né? Porque está ali muito fácil, né? Mas eu acho que talvez, em algum momento, a gente possa perceber que um meio como o livro, né? O texto, possa ajudar a tranquilizar um pouco a mente ou tirá-la do funcionamento que essas imagens e tudo isso tem trazido para a gente de maneira muito acelerada. Então, talvez seja uma boa terapia. Fora muita coisa. Boa, o livro é uma terapia isso, mesmo. para baixar o nosso ritmo. Porque quando você lê, por mais empolgante que seja a história, você entra num negócio silencioso, com a mente mesmo, você lê. Então, eu acho que tem alguma coisa interessante aqui pra gente, desse ponto de vista, né? Então, acho que tem esse elemento. Outro elemento que eu acho muito complicado é isso que você está falando, né? Eu acho que o interessante é você receber e produzir, né? Sim. É você, sei lá, falando de uma... Você assistir TV e brincar, né? Pensando em criança, né? Então, acho que tem que ter esse jogo, né? Sim. Produzir e consumir. É um equilíbrio, né? Tem que ter o contraste para ter equilíbrio. Se não tem o contraste... Isso, com certeza. Isso. Talvez as pessoas com tanta entrada de conteúdo... Porque, assim, a gente fica absorvendo conteúdo o dia inteiro, se deixar, né? Sim. Talvez isso afete a nossa capacidade de ser criativos. Porque a gente não tem nem tempo de ser criativo. Tem muita gente que diz que o tédio é fundamental, né? Porque é no tédio que você fica ali entediado e começa a maquinar coisas para te tirar do tédio. Sim. Lembra, sabe quando a criança brinca sozinha? Né? A minha namorada tem uma gata que ela adora brincar. Nem sempre ela adora brincar comigo, inclusive, porque eu gosto muito de brincar com ela. Mas nem sempre eu tô podendo, eu tô afim de brincar. E também, se eu deixar, eu brinco com ela o dia inteiro, porque ela é encapetada de brincadeiras. Mas daí ela brinca sozinha, cara. Ela vai ficando lá cansada, ela tem uma bolinha lá que ela joga pra cima, dá uma patada e sai correndo. Então, sabe? Então, porque ela vai ficar entediada, porque... Então, ela vai inventando as coisas dela. Né? Então, eu acho que também eu acho que é importante que a gente, às vezes, não faça nada, né? Ou seja, não esteja recebendo, esteja consumindo todo momento. Para criar. Porque isso nos deixa num estado
entre aspas, de um vazio, né? E é no vazio que as coisas começam a aparecer, né? Sim. Você tem que ter espaço para as coisas aparecerem, que se você está sempre lotado de coisa, não tem nem espaço. Sim. É que a velocidade, às vezes, da informação, né, que a gente consome é muito maior na internet. Por exemplo, antigamente... acho que na minha época já era assim, né? Aquelas enciclopédias que a gente fazia pesquisas, conteúdos. A famosa Barça. A Barça, né? Enciclopédia Mirador, né? Você fazia busca de conteúdo naquela fonte de informação, né? Hoje, você não busca mais informação, por exemplo, num livro, a não ser que seja algo muito específico, né? Você vai lá na internet, você digita, rapidamente você consegue consumir aquela informação que você precisa. Então, talvez isso que você falou do livro, de ser realmente algo para dar aquela relaxada, alguma coisa que você vai consumir para te relaxar a mente, para você poder realmente espairecer e sair dessa conexão que a gente tem com telas. Em todo momento você está na tela, o celular, computador, televisão, nos streamings, tudo, né? É verdade. E aí você, não sei, talvez quando você consuma uma informação por um meio, por exemplo, se você escuta uma informação, se você vê numa tela, ou se você lê num livro, talvez a forma como isso interage com o teu cérebro seja diferente. É diferente, né? Né? E você usa outras partes do cérebro que estão atrofiando. Às vezes eu tenho conhecimento que nasce da relação social. Sim. Então eu não li em lugar nenhum, eu estou conversando contigo e eu estou aqui gerando um conhecimento a partir do nosso contato social. Tem coisas aqui que não dá para substituir numa tela. Né? Assim, então, a gente estava falando de EAD, né? Curso à distância também, sobre a complexidade disso. Sim. Tem muitas coisas envolvidas, né? Sim. Então, também tem essa dimensão da socialização, né? Tem coisa que só dá para aprender com outro ser humano. Não dá para aprender de outra maneira, né? A gente está fazendo esse podcast não faz muito tempo, né? Tá. Se você soubesse o quanto eu já aprendi nesse podcast, eu não troco por mais nada. Se falarem, você não pode mais fazer, eu começo a brigar. É verdade. Quanto vocês já fizeram bastante? A gente fez, quantos? Uns 15. Uns 15. Que legal. Por aí. E, então, assim, você vai conversando com pessoas diferentes. Você vê... Você seria igual a mim, que é escritor, eu sou escritor. Sim. A gente é completamente diferente no jeito de escrever. É verdade. E aí você vai vendo outros mundos, né? Sim. E voltando no que você estava falando do livro, né? Eu, quando leio, eu entro no livro. É como se eu estivesse lá no cenário, olhando as pessoas. Eu mergulho no livro. Então, é um outro jeito, é um jeito de você realmente criar. E você falou da criação, né? Esse daqui foi quando eu estava dirigindo e aquele quando eu estava caminhando. Quer dizer, a cabeça estava vazia. Olha aí. E você começa a pensar. Isso, né? Exatamente. Você começa a pensar, em vez de pensar um monte de besteira, você cria. É melhor, exatamente, né? É melhor. Exatamente. Então, esse meu amigo que fez a capa do livro, o Helder, a família dele era do sertão de Pernambuco, né? Então, uma vez ele estava conversando, ele falou, mas por que o sertanejo é filósofo, né? Ele falou, por que o sertanejo é filósofo? Porque o cara tá lá, ele tá no ritmo das estações do ano, né? Sim. Ele vai plantar tal e depois tem um tempo que ele fica ali numa expectativa. Ele tem o trabalho dele e tudo, mas ele tá ali naquele tempo de espera. Necessariamente, né? Então ele fala, naquele momento o cara tá ali matutando, né? Porque ele já fez o que era necessário para aquilo acontecer. Aí parou e aí esperar o retorno, né? Isso, e aí ele tem outras coisas, mas ele depende absolutamente desse tempo, que é um tempo da natureza, né? Tempo da natureza. Então, ele fica ali, e ali ele fica elucubrando, né? Nossa, que bacana, eu nunca tinha pensado nisso. Fica ali matutando, elucubrando e tal. Aí você tem o Guimarães Rosa, né? Que foi lá escutar os caras para escrever. Enfim, aí a gente tem o universo inteiro, né? Mas é uma coisa interessante pensar nisso. Porque a gente tá falando da tela, né? É o tempo instantâneo, né? Praticamente. Você digita, é tudo... É muito rápido. Talvez muito aquilo que você falou, não dá tempo de você criar. Né? E aí o consumo do conteúdo ele é tão rápido que aí você fica só consumindo de uma forma que você não consegue criar. Né? Que não te desperdiça. Tem um ritmo de pequenos intervalos que possa deixar você matutar um pouco. Né? Eu me proibi de ver os reels e os stories. Me proibi. Tá certo. Porque eu vi que eu perdi uma hora. Assim, do nada. Você senta, começa a ver um, aí vê o outro, aí vê o outro. Quando você olha no relógio, passou uma hora. E não te deu nenhum conteúdo. Conteúdo zero. Você te distraiu, tudo bem, você relaxou, mas conteúdo zero.
Então eu me proibi, eu falei, não vou mais perder tempo com isso não. Né? Então eu prefiro perder tempo com outras coisas, até assim, sobrou um tempo, posso até ver uma série, que nem eu vejo série, tudo. Mas algo que te agregue, né? Porque às vezes você passa lá você vê, tanto tempo e você perde tempo, na verdade, né? Porque você vê um filme, o filme sempre agrega alguma coisa, sempre te dá informações que você vai guardar, né? Uma série te dá informações, né? Agora, ler um livro te dá muita informação, né? Sim. Mas aquele Rios, não. E também a arquitetura desses stories, reels, tudo, ele é construído para você ficar ali, né? Então, se você deixar, você vai ficar, porque é arquitetura, né? Ele tem um elemento viciante, adictivo, né? Sim. Você tem um tempinho, ou você tá meio ansioso, você fala, fica ali olhando, aquilo te dá uma... É que nem fumar um cigarro, né? Eu não fumo, mas... Eu também não. Mas tem aquele momento, né? Que, tipo... Você quer um tempinho ali quando você está ansioso, você vai lá e fuma um cigarro, né? Então, isso aí virou o cigarro, né? Você vai lá e fica olhando ali um tempo. E vou te contar uma coisa que talvez você não saiba. Eu cheguei até a citar um pouquinho rápido. A luz azul, você sabe da luz azul? Não, eu sei que tem um efeito, mas então, ela não deixa a gente produzir melatonina, liberar melatonina. A melatonina é o hormônio do sono. Certo. E por que é assim? Porque na natureza, a gente usava a luz azul do sol, que o sol ele tem todas as cores. A gente sempre usou a luz azul do sol para não produzir melatonina, para não ter sono de dia. E aí, quando o sol vai embora, a gente liberar, né? A gente libera a melatonina, fica com sono e vai dormir. E o celular, ele tem muito azul. Ele tem muito azul porque ele dá mais vida na tela. A tela que salta para fora assim, ela tem muito azul. Então, e o pessoal fica lá e não sabe por que não consegue dormir. Fica horas e não sabe por que tem insônia. Aí o que você mais encontra agora na farmácia para vender? Melatonina. Que fecha o ciclo, né? E aí eu falo para os alunos, falei ontem isso daí para eles. Falei, gente, o celular tem filtro de luz azul. É só colocar no automático. O meu, por exemplo, 7 da noite entra a luz azul. Porque muitas vezes eu tenho que responder WhatsApp e tal, tenho que ficar lá no celular. Aí é tipo um modo noturno dele, é isso? Não, ele tira o azul, fica tudo meio amarelado. A tela fica meio amarelada, ele tira a cor azul. Vai ter que programar ele. Você programa ele. Tá bom. Você entra no filtro de luz azul e aí programa. E aí eu programei o meu assim, às 7 da noite até 5 da manhã. Ele fica sem luz azul. E o computador também. Você pode programar tanto o Windows quanto o MacBook. Tá bom. Você consegue programar para tirar a luz azul dele. E aí você vai ter um sono um pouco mais tranquilo, não vai precisar comprar melatonina na farmácia, né? Que é o que mais está vendendo, né? Legal. Isso das coisas é interessante também. O ambiente, até vocês que são escritores, né? Se o ambiente tiver com uma cor diferenciada, você acha que isso também estimula ou desestimula em determinado momento? Porque às vezes, que nem a gente citou no outro podcast, o McDonald's, né? Foi feito para criar aquela sensação de que você tem que comer sim, mas come e vai embora. Sim. Então, de repente, se você estiver num ambiente com muito azul, com muito vermelho, com muito amarelo, isso pode estimular ou não? Muito. Né? Eu acho que sim também. O azul, ele libera endorfina, você vai ficar mais calmo, e o vermelho libera adrenalina. Então, se você estiver no ambiente vermelho, provavelmente o teu personagem vai estar correndo, vai estar fazendo alguma coisa assim. E se você estiver no ambiente totalmente azul, o teu personagem vai estar mais calmo. Né? Porque você está mais calmo na hora de escrever. Então, modifica sim. Eu acho que modifica. Para mim, o que pega um pouco é a luz. Então, por exemplo, não durante o dia, né? Mas durante o dia eu uso mais luz natural. Mas durante a noite... Eu nunca uso a luz assim... Branca ou a luz mesmo da sala. Você pega a quantidade de iluminação do ambiente? O que eu faço? Sei lá, por exemplo, se a gente tivesse uma mesinha ali, eu pego uma luminária dessas de cama ou de escritório, jogo a luz dela pro teto e deixo aquela meia luz assim, né? Porque isso baixa um pouco, me ajuda a ter um ritmo mais... Eu acho essa luz aqui meio agressiva à noite, sabe? A luz de qualquer quarto, é a luz direta, isso. Então eu deixo uma luz meio... que ilumine um pouco, né? Mas já tem um computador, não precisa de tanta luz e fique... Mas isso é feito com criança. Que você, para a criança dormir, você começa a diminuir a luz do ambiente. Vai diminuindo. Começa lá pelas 6 da tarde, vai diminuindo, até lá pelas 8, já está bem uma penumbra, a criança está morrendo de sono.
É dica para quem tem filho. Isso é bom. É dica. Uma boa dica para quem tem filho. Bom, tem um despertador também que usa luz, né? Não sei. Eu ouvi falar, não sei se é de casa inteligente e tal, que ele vai, além de um som que vai aumentando, ele vai aumentando a luz. Olha isso. Do quarto. Uma luz que simula a luz solar. Olha. Então, deve ter o azul. Provavelmente. Deve ter o azul junto. Olha, a gente é manipulado o tempo todo, hein? Todo momento. As coisas vão ficando inteligentes e a gente vai ficando meio burro. Meio pasmado, assim. Por isso que a tecnologia, a gente deixa de fazer algumas coisas que a própria tecnologia acaba fazendo, né? Você vê, às vezes, hoje nem precisa levantar para apagar a luz, acender a luz. Você vai, tá com a casa automatizada, você vai com o botão, você liga, desliga, faz tudo. Né? Eu vi um negócio que eu dei risada outro dia, que era assim, antigamente minha TV tinha controle remoto, era eu. Boa. Querendo ou não, pelo menos é um exercício. Você tinha que levantar para mudar o canal. Tinha poucos canais, mas você tinha que mudar. Vez ou outra tinha que levantar lá e trocar, né? Trocar o volume, aumentar o volume, baixar o volume, né? Aí a tela ficava chuviscada, você tinha que arrumar lá o vertical. Nossa, tinha uns negócios que... Tinha o horizontal e o vertical, o botãozinho que você arrumava quando estava fora. Caramba. A coisa era bem... Luiz... Achei muito legal o papo, tá? Gostei muito. Dá pra gente ficar conversando muito tempo. Eu vou querer que você volte aqui, porque a gente ainda vai ter que falar muita coisa de escrita também, né? Vamos sim. E como que o pessoal encontra teus livros? Como te encontra? Quem quiser contato? Que nem se falou da oficina literária. Como que o pessoal faz contato com você? Olha, eu acho que... a pessoa pode me procurar no Instagram, por exemplo. Qual que é o teu Instagram? O meu é L de Luiz, F de Fernando, Reis Pereira. Né? Por lá dá para conversar comigo e tal. Tem algum texto lá no Instagram, enfim, alguma coisinha. Legal. Né? E por ali dá para conversar comigo, se tiver algum interesse. Enfim, dá para a gente conversar. Eu acho que seria o jeito mais fácil, né? Também tem meu e-mail, que é igual lfreispereira@gmail.com. Então... E-mail está meio em desuso, mas... E-mail, eu falo para os alunos, se vocês quiserem se comunicar comigo como se fossem velhos, vocês podem mandar um e-mail. Totalmente. Então tá lá. E, inclusive eu já notei que eu tenho perdido e-mails importantes, porque eu já não olho como antigamente. Sim. Então eu estou ficando agora mais esperto ainda por causa disso. Então dá para me encontrar desse jeito. Eu estou pensando em fazer uma oficina curta de 1 mês em abril. Legal. Né? Provavelmente online, porque presencial eu já vi que as pessoas, por enquanto, ainda não estão... Difícil, né? Tá difícil. Tá complicado. Os meus livros eu acho que dá para encontrar na Amazon, por exemplo. Só digitar Luiz com S, né? Fernando Pereira. Né? Esse aqui se chama Fronteira, que é o livro de contos. Acho que dá para encontrar facilmente nesse... Você tem esse da política, né? Quem precisa de política tem o Fronteira. Tenho. E eu tenho... assim, os livros que eu publiquei até hoje são 2 pela editora Ática, né? Um infanto-juvenil, o outro juvenil. Os nomes são A Vida Lá Fora, o infanto-juvenil. O juvenil é Caminho de Volta. Os 2 publicados pela editora Ática. Aí eu publiquei alguns livros pela editora Escala Educacional, que também tem o tom de paradidático, né? Até teve uma coleção chamada Encantos do Brasil, que eu escrevi 1 volume. Então eu divido um prêmio Jabuti de 3º lugar com outros você tem 4... o prêmio Jabuti também. De 3º lugar. Mas aí com outros 4 autores. Então, digamos que seja 1/4 de um 3º lugar no prêmio Jabuti. Mas a gente deixa de ser um prêmio. Mas a gente teve a alegria de ganhar, foi... lógico, imagina. Nem imaginava, né? Mas a gente ficou muito feliz. E esses são pela editora Escala Educacional. Aí tenho esse pela Paulus. Sim. E tem esse livro aqui, o Fronteira, que é o livro mais recente de contos. E agora eu tô lá trabalhando lá por um novo livro aí, que eu tô... Então daqui a pouco vai ter novidade. Espero que sim. Eu tô numa fase de escrita meio tem slow food, né? Eu tô slow writer, né? Tô escrevendo lentamente, mas Deus queira que em breve eu consiga chegar num livro final. Aí você vai ter um motivo para voltar para cá, para lançar o livro. Mas com todo prazer, porque conversar aqui foi ótimo. Descobri coisas que eu nem... aquilo, né? A gente conversando, a gente vai aprendendo coisas, tanto com as pessoas que a gente está conversando, quanto a gente tá falando. Foi muito bom, muito legal mesmo, gostei bastante. Também. Gente,
Bom, vocês viram o conteúdo muito legal. Não esquece lá do Peteleco no Positivo. Lembra disso, que isso é muito importante para a gente. Compartilha esse nosso vídeo e também se inscreve no canal, né? Lógico. E você tem que ativar o sininho para receber as nossas notificações. Eu queria agradecer muito o Luiz Fernando Pereira, que está aqui com a gente. E a gente vai trazer ele de volta aqui. Assim que ele for lançar o novo livro, ele volta aqui para falar com a gente. fazer o lançamento aqui, né? A gente faz o lançamento aqui. Fica legal. Quem sabe pela editora Vilese. A gente vai conversar. Né? Então, legal, gente. A gente se encontra mais pra frente. Até lá.